Olá, eu sou o Hudson Zanin, o coordenador do projeto Desenvolvimento de Protótipos de Baterias de íon sódio de 1 Ah e seus respectivos módulos para aplicação em mobilidade elétrica. Um projeto aqui da Unicamp, em parceria com a Vale do Jequitinhonha, a VEG, e agradecemos muito o Mover Fundep pelo apoio financeiro aqui. Nós estamos na fase de desenvolver essas baterias, né, para levar para o nível de módulo, então estamos otimizando a bateria para ver a bateria ideal para levar para o nível de módulo, para subsequentemente fazer alguns testes de abuso nessas células. Nós já chegamos às células de NVP, como mostramos nos relatórios anteriores, estamos estudando aqui a otimização das células NFM, no que se refere à espessura. Quanto aumenta a espessura, aumenta a capacidade, mas por aí a gente perde também a potência da célula, porque o íon tem mais dificuldade de penetrar. Então nós estamos estudando o efeito da resistência, da solução da interface eletrólito-eletrodo, né? Da questão da taxa de transferência de carga ali na penetração do sódio, você troca elétrons com o ambiente externo, né? E também estamos olhando a questão da difusibilidade do sódio, né? A difusão dele, tanto no anodo quanto no cátodo, nós fizemos um estudo apropriado, detalhado, com impedância eletroquímica, para ver os efeitos dessa difusão e quais são os agentes que estão limitando essa transferência ou que são importantes para a gente atacar, né? Até o efeito da frequência, que tem a ver com a potência, assim por diante. Nós fizemos a incorporação de aditivos nos eletrólitos de mais baixo custo, como etileno carbonato, dimetilcarbonato, eletrólitos que funcionavam muito bem, né, com as baterias de lítio, por exemplo, as baterias de sódio também, né? E aí nós chegamos fizemos um estudo bastante amplo, com uma faixa de variação bastante ampla, né? E chegamos numa relação bastante relevante, utilizando o líquido iônico, para aumentar a energia das células sem impactar consideravelmente potência de maneira significativa. E tem outro ponto, né? O líquido iônico ele é mais caro, então nós temos uma questão em relação a custos aqui, embora tenha um ganho de capacidade, tem um impacto no custo. Nós estamos avaliando esse trade aí, né? Qual é a melhor região, né? de melhor sinergia. Então, aqui o que nós estamos mostrando é uma voltametria cíclica que mostra que esse líquido iônico mantém mais ou menos o mesmo processo, né? O que muda são os potenciais que a célula alcança, né? E a corrente que a célula alcança. Ou seja, adicionando o líquido iônico tem-se um ganho de capacidade, isso é inegável. Agora, também tem um impacto na potência e tem um impacto no custo que nós estamos avaliando. E aí, identificar essa região ótima é o ponto que nós estamos agora. Nós fizemos várias combinações desses materiais, tanto para a bateria, tanto para o capacitor, e funciona muito bem. O estudo interessante do capacitor é porque é um sistema de potência, né? Existe sempre aquela relação lá, aquela ideia de transformar o sistema num battery-like capacitor ou capacitor battery, ou capa battery, né? Uma mistura de capacitor e bateria para aumentar a potência da bateria e aumentar a energia do capacitor. Então você fica buscando esse ambiente ideal, sem que haja o pior dos dois, sim o melhor dos dois lados, né? Então a gente tenta estudar tanto os eletrólitos, como mencionado, também as membranas, os eletrodos do sistema. Fizemos isso aí, mostramos isso aí no relatório, tá? Aí, quando a célula funciona na moedinha, nós temos levado para a célula Pound. Está aqui a célula Pound, né? O que são as áreas efetivas dos eletrodos, como ela é encapsulada, então essas dimensões, esses ganhos de área, mas também o ganho do número de eletrodo tem aumentado a nossa capacidade, e nós vamos mostrar isso. Um exemplo aqui, na célula moeda, nós chegamos nesse tipo de configuração de célula. Na célula Pound, que é a célula daquela bolsinha ali, né? Você ganha ali, né? O que no caso aqui, um ganho de 10 vezes a capacidade da célula, tá? E nós conseguimos muito mais do que isso. Eu vou mostrar no próximo slide. Mas nós estamos enfrentando uma dificuldade crônica no momento. Inclusive, foi por isso que pedimos um aditivo, que foi aceito, né? E agradecemos imensamente a Fundep por isso, porque nós estamos com uma capacidade muito relevante, bastante interessante nas células moedas, mas quando a gente leva para células Pound, nós temos um efeito da umidade muito, muito ruim nas nossas células. E aí nós, enfrentando essa dificuldade, estamos montando uma sala seca para aumentar a capacidade da célula. Ou seja, ela cai vertiginosamente, né? Ó, ela saiu de 13 ali, naquela célula de 13 mAh, né? Para quase 11 por aí, tá? Depois de 14 ciclos. É uma queda bastante relevante, importante, que nós estamos tentando evitar com a melhoria da facility.
Então, aqui um exemplo da célula, né? Começamos a aumentar, colocar... Bem, beleza, está funcionando, agora vamos aumentar aí, colocando 18 pares de células. Aí, quando a gente aumenta bastante isso aí, a gente começa a chegar lá nas células de... Aqui, ó, é 1 ampere, 1 ampere-hora, ou seja, lá no título do projeto temos uma célula de 1 ampere-hora que nós desejávamos chegar, nós já chegamos nisso, e aí estamos aumentando a capacidade disso gradativamente, porque quando cicla tem uma perda dessa capacidade, então a ideia é que a gente tenha uma qualidade legal dessas células depois de ciclagem, ou seja, então a gente quer ultrapassar o 1 ampere-hora para que com alguma perda te mantenha esse 1 ampere-hora. Em paralelo, nós estamos rodando um estudo para trabalhar com 4 baterias dessa daqui, né, montar um módulo, né, esses módulos de 4 células vai ser controlada, a célula é heterogênea, ela não é idêntica como se faz numa fábrica, que é um piloto em escala de laboratório, né? Então as células elas não saem idênticas, a resistência equivalente zero não é idêntica, a taxa de transferência de carga não é idêntica, a pressão da célula não é idêntica, tudo diferente. Então a célula fica heterogênea. Por conta dessa heterogeneidade, não adianta eu chegar lá e aplicar uma diferença de potencial total e esperar que elas vão responder de maneira igual, porque elas vão carregar com potenciais diferentes. Então está sendo montado aqui um módulo para as células serem ativos, né? Ou seja, elas vão ter a sua própria leitura individual de tensão e um controle dessas tensões. Então a célula está sendo, esse módulo está ficando pronto aqui, está com 4 células. É isso que nós temos por agora, e aí nós esperamos mover para o próximo espaço com essa sala seca e aí permitir então que essas células tenham uma melhor proximidade e sejam de melhor qualidade para montar esses módulos mais eficientes e aí expandir para uma potência mais alta, para uma capacidade de módulo mais alta, tá bom? Então, muito foi feito, mas ainda muito tem para ser feito nesses últimos 3 semestres do projeto, né? Um semestre de contrato atual, mais 2 semestres no aditivo que está sendo celebrado. Então, muito obrigado, espero que tenha ficado claro o que foi feito nesse semestre.